Fala, meus queridos, vamos continuar agora com a nossa sétima aula de casos especiais, em que vou tratar aqui com vocês agora a regra do paralelograma. Professor, quando é que eu utilizo essa regra e o que é essa regra? Então, gente, a regra do paralelograma a gente utiliza quando nós temos duas forças saindo simultaneamente do mesmo ponto, formando ângulos de 90 graus, ou seja, retas perpendiculares ou ângulos diferentes de 90 graus. Nesse caso especiais, quando elas são diferentes de 90, nós vamos utilizar a lei dos cossenos que eu vou mostrar na próxima aula. Por enquanto aqui vamos tratar apenas de um ângulo que forma 90 graus, para que a gente consiga aplicar o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Vamos entender passo a passo. Considere dois vetores, A e B. Então, meus queridos, vamos considerar aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B, representados a seguir. Nós temos aqui o vetor A e um vetor B. A sequência para a utilização do paralelogramo é, só para lembrar, paralelogramo é um quadrilátero com dois lados de pares iguais. Então vamos entender agora quando é que a gente vai utilizar ele. Existem duas regras básicas. A primeira, a gente vai transportar A e B de modo que suas origens coincidam. Lembra que eu falei no início dessa aula? Quando nós temos dois vetores, duas forças saindo simultaneamente do mesmo ponto. É o que acontece aqui. Sem modificar seus módulos, não pode modificar módulos, a direção e o seu sentido. Então, a segunda regra ela diz o seguinte: o vetor soma, que é o vetor S, que é o que nós vamos procurar, e geralmente algumas questões, alguns autores tratam o vetor soma como resultante. Pode ser que apareça isso aqui na prova de vocês, ou em algum livro que vocês estejam lendo, ou a didática de outro professor. Mas é a mesma coisa, certo? Isso aqui é só para deixar claro que é a mesma coisa. O vetor soma ou a resultante corresponde à diagonal desse paralelogramo, com origem comum de A e B. Então, eu não entendi, professor, explica aí para nós. Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar aqui que eu tenho dois vetores já apresentados para a gente. Eu tenho o vetor A, que eles têm que partir do mesmo ponto. Vou colocar aqui o vetor A. E agora eu pego o meu vetor B e eles estão partindo aqui do mesmo ponto, gente. Ok? A minha soma, a minha resultante, vai ser, pessoal, esse vetor aqui, que vai sair da diagonal. Olha, corresponde à diagonal. E vai sair aqui da diagonal, gente. Tá aqui. Vai sair daí. Esse aqui vai ser o meu vetor soma. Então, vou chamar ele aqui de vetor soma. E nós precisamos descobrir quem é esse vetor. Ok? Tá aqui. E por que o paralelogramo é um quadrilátero de lados de pares iguais? Porque, gente, se eu pegar essa parte de baixo aqui, se eu pegar essa parte de baixo e colocar aqui, ó, eu vou formar um paralelogramo. Da mesma forma, se eu pegar esse aqui e colocar aqui, eu vou formar um paralelogramo. Resumindo aqui o nosso enunciado. O vetor soma corresponde à diagonal desse paralelogramo com origem na origem comum de A e B. Beleza? Então, mais um detalhe importantíssimo. As regras apresentadas para adição de vetores, podem ser utilizadas na adição de quaisquer grandezas vetoriais, como força, quantidade de movimento e etc. Esse assunto é muito importante, eu lembro que eu já disse para vocês lá na nossa primeira aula. A gente vai precisar muito compreender isso, porque até no campo elétrico, principalmente lá no eletromagnetismo, a gente vai utilizar vetores. Em todas as partes da física, a gente vai precisar ter um mínimo entendimento desse assunto. Então vamos fazer algum exemplo para a gente compreender. Um barco tenta atravessar um rio de 100 metros de largura, com uma correnteza de 3 metros por segundo.
O barco tem uma velocidade própria. Ele está dizendo que esse barco ele tem velocidade própria de 4 metros por segundo. E aponta sua proa perpendicularmente à margem do rio. Qual é a velocidade? Ele quer saber qual é a velocidade resultante do barco e seu deslocamento. Então, nós precisamos encontrar aqui a velocidade resultante e o deslocamento. Então, vamos trabalhar essas informações. Primeiro, ele me fala que a largura é 100 metros. Vamos trabalhar essa informação aqui. A largura tem 100 metros. E esse rio tem uma correnteza de 3 metros por segundo. Então, vamos colocar o rio aqui. Tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Eu vou tentar desenhar um barco aqui para facilitar a nossa compreensão. Meus queridos, esse nosso barco ele tem uma velocidade própria, que eu vou chamar aqui de VB. VB, que é igual a 4 metros por segundo. O nosso rio, ele tem uma largura aí de 100 metros. Essa aqui é a largura do nosso rio, que é 100 metros. Ok? E a correnteza, vou chamar de VC, é igual a 3 metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos descobrir a nossa resultante. Ele quer a velocidade resultante. Quem é que é a nossa velocidade resultante? Vai ser isso aqui, que sai na diagonal simultaneamente com as forças que estão atuando ali do mesmo ponto, que é a velocidade da correnteza e a velocidade própria do barco. Então, nós vamos aplicar Pitágoras, porque nós temos aqui um triângulo retângulo. Ok? Vamos pintar aqui para ficar mais compreendido. Nós temos dois catetos, que é a velocidade da correnteza e a velocidade do barco. E nós precisamos descobrir essa resultante. E no nosso caso, vai ser esse nosso S aqui. Nós precisamos descobrir essa nossa resultante. Então, vamos lá. A nossa resultante S, que é a nossa soma vetorial, é igual ao quadrado. Tudo isso aqui é o quadrado, pessoal. Mais B ao quadrado, que é nosso Pitágoras. Então, a nossa resultante aqui, ela vai ser igual. O A pode ser tanto 4 como 3. Tanto faz. Então, eu vou chamar aqui de A a velocidade do barco, VB. Vai ser 4 ao quadrado. Mais a nossa velocidade da correnteza, que vai ser 3. 3 ao quadrado. Ok? Então, a nossa resultante, esse nosso 2 aqui, vai virar uma raiz quadrada. Beleza? Vai ficar isso aqui. Nós vamos ter 4 vezes 4 dá 16, mais 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada de 16 mais 9, que é 25, vai ser igual a 5 metros por segundo. E está aí o nosso resultado, a nossa resultante que a gente procurava, a nossa velocidade. Então, a nossa resultante aqui vai ser 5 metros por segundo. Ele quer saber também aqui agora o deslocamento desse barco. Então, para a gente descobrir o deslocamento, a gente vai utilizar de uma regra da cinemática bem simples, que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Essa distância é o que nós precisamos descobrir. Nós vamos chamar de deslocamento. A velocidade que nós temos é a velocidade própria do barco. Nós queremos saber o deslocamento do barco. Então, a velocidade do barco aqui, que é VB, é 3 vezes o tempo. Porém, a gente não consegue resolver essa função por conta que nós precisamos descobrir o tempo também. Então, como é que eu descubro o tempo? O tempo vai ser igual a distância dividido pela velocidade. Então, vamos lá. Vamos primeiro descobrir o tempo para a gente descobrir o deslocamento. O meu tempo vai ser igual à distância. Qual é a distância, gente? A distância é a margem do rio. Ele fala que é 100 metros de largura. Então, eu vou pegar aqui, ó, 100 metros de largura.
Então, eu preciso descobrir isso, que vai ser 100 dividido pela velocidade do barco. Então, 100 dividido para 4, uma conta não muito difícil, que vai ser 25. Nós temos aí 25 segundos. Por que segundo? Porque nós estamos trabalhando metros por segundo, então o meu tempo só pode ser dado em segundo. Agora que eu descobri o tempo, eu vou substituir aqui no t, ó. Esse t eu vou colocar 25, então a minha distância vai ser igual o 3, que é a velocidade da correnteza, vezes o tempo que o barco demorou para se deslocar 100 metros. E nesse caso foi 25 segundos vezes 25. Então, a minha distância, pessoal, vai ser 3 vezes 25, vai dar 75 metros. E nós acabamos de descobrir aí o nosso deslocamento. Parece um pouco confuso do início, mas conforme a gente vai praticando com os exercícios aqui do curso, tem várias questões parecidas, vocês vão se adaptando, vocês vão começar a compreender melhor. Então, vamos para a nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar a lei dos cossenos. Então, vamos lá, galera.